Tá suave? Tá suave. Cabelo arrumou? Não precisa cortar, mano. Brilha, meninão. Pois bem, as eleições passaram e como não é de costume, eu não gravei nenhum vídeo comentando, né? Basicamente nossos amigos Kim, Arturo, Homero, Paulo, Ulisses e outras pessoas ganharam as eleições, a gente ficou feliz, também comemora, tem que dar uma descansada. E aí vou trazer minha opinião sobre o que está acontecendo aí, uma reflexão sobre o cenário, sobre o Congresso novo, sobre como as coisas vão operar aqui nesse vídeo pra você, né? Antes de continuar, peço pra você, por favor, se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, clicar no sininho e se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Outra coisa, você tem que ir lá em loja.mbl.org.br para participar do Congresso do MBL, que vai ser dia 24 e 23 de novembro. A gente vai treinar você, vai ter palestra, vai ser foda pra caramba, vai ser muito bom. É barato e a gente precisa que você vá, porque toda a linha política que a gente vai determinar para o próximo ano, para 2019, como a gente vai agir, como os nossos parlamentares vão agir, o que fazer, o que não fazer, vão ser determinados lá. Você vai aprender a ser treinado e vai ter grandes novidades. Então, conto com você lá, compra seu ingresso que já está esgotando essa bagaça, beleza? Pois bem, vou começar falando do principal, que é da eleição presidencial. Em todos os vídeos aqui eu sempre avisei que iria ter segundo turno, que quem estava acreditando que ia ganhar no primeiro turno poderia estar fazendo isso muito mais como um instrumento para gerar uma onda e menos como uma análise fria da coisa, né? O Bolsonaro teve muito voto? Teve. Ele foi muito bem no Nordeste? Foi. Mas não foi o suficiente para ter a vitória no primeiro turno, ainda porque o voto ideológico do Amoedo permaneceu com o Amoedo, aquele voto mais sério, que foi o voto também que foi para a bancada do Partido Novo, que fez também um bom trabalho, e também o Fernando Haddad conseguiu pegar aquele voto de máquina nos rincões do Nordeste, que foram suficientemente fortes para garantir ele lá. Outra coisa, a abstenção foi alta no Sudeste, o que surpreendeu. Não sei dizer as razões aqui, seria leviano eu fazer qualquer análise nesse sentido sobre a abstenção no Sudeste, mas isso é um fato que está dado. Muita gente vai falar, mas e as urnas, não sei o que, cara, para. Né? As urnas, se houve algum esquema do establishment, né, para dominar as urnas, esse esquema não serviu para Dilma, não serviu para Lindbergh, não serviu para Romero Jucá, não serviu para Eunício, não serviu para Edson Lobão, não serviu para ninguém. Então, se há alguma fraude, assim, ela não operou muito bem aí nesse primeiro turno. Então, eu não gostaria de a gente fazer todas as análises baseadas nesse achismo, né? Ainda que seja fundamentado em um medo que é real e deve ser respeitado, mas se for ficar no achismo, aí nada, ninguém ganhou nada e na verdade isso é tudo uma grande farsa, né? E não é o que os urnas demonstraram. O que eu achei, assim, a vitória no primeiro turno que não houve do Bolsonaro, mas que se converteu numa vitória legislativa para ele, mostrou a derrocada do que a gente chama de centro político, né? Basicamente todo mundo que votou no Bolsonaro, e mais do que isso, todos os brasileiros estavam cansados da esquerda, cansados da política, cansados da corrupção. Todo mundo mirou na esquerda, mas acertou o centro. Porque a esquerda elegeu uma bancada grande, né? Eu vou comentar isso depois aqui no vídeo, mas se você juntar todo mundo do bloco da esquerda que foi eleito, isso dá 143 deputados, né? É uma força política relevante. Ao mesmo tempo, os partidos que compunham o centro político, como PMDB, PSDB, PP, PR, todos diminuíram de tamanho. O PSDB, por exemplo, caiu pela metade, o PMDB caiu pela metade. Eles não têm mais a força que eles sempre tiveram. O DEM, que tinha recolhido uma série de deputados de outros partidos, subiram de tamanho, ficaram importantes agora no final dessa última legislatura, foi lá e elegeu 29. Alguns poucos partidos cresceram, o PRB cresceu, mas é um partido que tem uma vinculação com a Igreja Universal e com outras denominações evangélicas bem importantes. Ele cresceu, o que é um caso raro, mas quem cresceu mesmo foi basicamente o PSL, né? Saiu para 52 parlamentares, o PT se manteve poderoso, o PSOL cresceu um pouquinho aqui, o PCdoB cresceu ali, o Novo surgiu e temos uma nova configuração na Câmara dos Deputados. Como é que isso vai ser operado? Disso eu vou tratar agora. Vamos lá, aqui é chutômetro, tá? Eu acho que o Jair Bolsonaro vai governar muito mais utilizando bancadas, utilizando uma política diferenciada de relação com parlamentares, mas se a gente fosse falar quais partidos participariam do governo dele, seriam, tô falando da Câmara dos Deputados, PSL, que tem 52 deputados, o DEM com 29, o PRB com 30, o PRP com 4, o PSC com 8. Isso dá 123 deputados, 123 cadeiras, 123 votos da base aliada. E por que esses partidos? Olha só, o PRB, ele de certa maneira, através da Igreja Universal, que é dona da Rede Record, vem participando ativamente da campanha de Jair Bolsonaro. E obviamente que a Rede Record tem um interesse muito grande em se converter numa força midiática que combata a Rede Globo, né? Ela tá de olho nisso, sabe que provavelmente o presidente Jair Bolsonaro,
quando eleito, vai interferir nas verbas que vão para as imprensas. Ela quer, ser beneficiada com isso, que eu não acho uma coisa bacana, mas 2, ver seu concorrente direto perder poder, perder dinheiro, o que eu acho bom pra caramba. DEM, por que eu incluí o DEM aí? O DEM é o partido que reúne os quadros mais qualificados das bancadas temáticas. Se a gente for pegar a bancada da bala, a bancada rural e a bancada evangélica, os principais nomes deles, né, de certa maneira, eles estão presentes dentro do DEM. E aí, estando lá, o DEM é um partido que naturalmente ele vai ter uma intersecção grande com o governo Bolsonaro. Outro ponto que o Onyx Lorenzoni, que é o provável ministro da Casa Civil, ele é do DEM, ele que vai fazer as articulações do DEM no Congresso. Então é natural imaginar o DEM dentro do governo Bolsonaro. Outros que vão participar ali, PRP, natural, ele participou como caudatário ali dentro. O PSC, que é um partido também com uma linha mais conservadora, tem o Paulo Eduardo Martins ali dentro dele. Um que eu não coloquei aqui na lista é o Patriotas, que participou nas eleições com a candidatura engraçada do Cabo Daciolo, mas que, de certa maneira, ele elegeu parlamentares que se dizem de direita e pode ser que ele surfe mais. Existe uma raiva muito grande do dono do partido, o Adilson Barroso, do que foi feito com ele pela família do Bolsonaro, que usou um partido por um tempo e largou eles. Mas eu não coloquei eles aqui como base oficial, mas acho que eles vão circular. A questão é, do outro lado do governo, a gente vai ter uma esquerda que vai ter bastante deputado. PT com 56, PSB com 32, PDT com 28, PSOL com 10, Avante com 7, PCdoB com 9 e PPL com 1. Isso dá 143 deputados federais para a esquerda. Mas você fala, pô, eles têm mais deputado do que o governo, né? Que na conta que eu botei, o governo tava ali com cerca de 123. De certa forma sim, mas é que o bloco do governo, ele vai ter adesão de diversos parlamentares do que a gente chama hoje de centrão e também de partidos como o próprio PSDB, né? Que você tem parlamentares que são bons, estão no PSDB, e que não vão querer participar daquele fim de festa que se tornou o Partido Tucano. Aí olhando aqui, né? O que a gente tem? Hoje você, para passar PEC é um projeto de lei, é um projeto de emenda à Constituição. Você altera o que está disposto na Constituição através de uma emenda que é colocada lá, e isso costuma ser assunto para coisas muito graves, muito importantes. Vou dar um exemplo, a redução da maioridade penal que passou na Câmara dos Deputados para passar no Senado, ela é PEC, então ela vai ter que ter uma maioria qualificada, 3/5, então ela vai precisar que o governo tenha uma base muito grande para passar. Se for passar um round 2, uma versão 2 da nossa reforma trabalhista, que isso vem sendo debatido, isso vai mexer com matéria constitucional, isso é PEC. Para você passar a reforma da Previdência, que se não passar o Brasil quebra, é PEC. Isso são assuntos que, por exemplo, o presidente da República vai ter que tratar, e ele, imagino que ele já trate nesse primeiro ano de mandato dele, e para conseguir isso, né, ele precisa ter um número de votos muito grande. Né, mais de 300 votos. O problema é que a esquerda já tem 143. Para impedir uma PEC, a esquerda tem que ter cerca de 180 votos ali. Onde ela poderia obter os votos restantes para chegar nos 180? O Solidariedade, que é um partido corporativista do Paulinho da Força, é um partido que vive correndo atrás de cargos, ele tem 13 deputados federais. O PTB, que tem 10, hoje caiu muito de tamanho, mas pelo menos 5 ali são extremamente corporativistas, estão ali para defender corporações, estão ali para defender interesses que não são bons. A gente tem os partidos que a gente pode chamar de isentões, Podemos, PV e PSDB. Ali o PSDB tem 29, o Podemos tem 11, o PV tem 4. Aí dentro desses partidos é gente que pode variar para um lado para o outro. Se a gente somar essa turma, né, com a turma dos corporativistas e jogar para o lado da esquerda, já não passamos reformas que demandem PEC, o que torna principalmente perigoso, mas não tá aí o perigo. No velho centrão, os principais partidos do centrão, no caso, PP, PR e PSD, o PP tem 37, o PR tem 33 e o PSD tem 34. Ao todo, esses partidos compõem um centrão de 104 deputados. Boa parte desses deputados pertence à bancada evangélica ou à bancada rural. Boa parte desses deputados já vão aderir ao governo do Bolsonaro, então eles vão para conta, vamos dizer assim, do lado bom. Só que boa parte desses deputados, eles foram eleitos na região Nordeste, que teve um desempenho impressionante dos candidatos do PT, do PCdoB e etc. E aí esses caras, como não vão obter cargos no governo do Bolsonaro, que o governo do Bolsonaro, que eu imagino, não vai sair dando cargo para comprar apoio parlamentar, eles vão obter essa estrutura dentro dos respectivos estados deles. Porque eles têm governadores muito fortes. O governador da Bahia, o governador do Ceará foram eleitos com mais de 70% dos votos. O do Maranhão foi muito bem eleito, o do Piauí foi muito bem eleito. E aí esses deputados que estão nesses partidos do Centrão, a base deles, né, a base de apoio deles vai estar no Estado. E aí eles vão votar de acordo com esses governadores que são de esquerda. E aí provavelmente nessas matérias que são de interesse da esquerda, eles vão se alinhar junto com o bloco da esquerda, impedindo que PECs passem na Câmara dos Deputados. Então, ainda que todo mundo esteja comemorando, puta, houve uma renovação grande,
houve uma mudança no perfil e é bom. O cenário como um todo é extremamente complexo e vai demandar que se faça política. E vai demandar, inclusive, da postura dos próprios eleitos do PSL e da postura das pessoas que fizeram militância, que foram vencedoras nessa eleição, uma maturidade de saber lidar com parlamentares que vão estar em outros partidos e que vão precisar ser convencidos. E também manter esse perfil aguerrido aí, briguento, para pressionar esses deputados que vão querer se alinhar com os governadores de esquerda. Outro ponto que teve aí pra gente falar, houve uma renovação grande com o surgimento da direita? Houve. Essa renovação foi inteiramente boa? Não necessariamente. Tem muitos nomes que entraram no próprio PSL, que são desconhecidos, são extremamente corporativistas, vão estar lá para defender agendas corporativistas, hora de grupos policiais, hora de outras áreas, que é só, a gente tem que ajudar as polícias, tem que fortalecer, mas não necessariamente certas pautas que são estritamente corporativistas têm que ser defendidas. Você tem que saber separar as coisas, porque não existe ninguém 100% bom e ninguém 100% mal. E não é porque o cara foi eleito puxado pela campanha do Jair Bolsonaro que ele vai ser 100% bom. As pessoas vão ter que saber lidar com isso. E aí, nesse sentido, houve a renovação, tirou um monte de gente velha, mas tirou um monte de gente boa. Caiu o Darcísio Peronde, que foi o responsável pela PEC do Teto, foi o relator da PEC do Teto. Caiu Bruno Araújo Mendonça, que foram duas lideranças fundamentais para o impeachment. O Mendonça Filho, por exemplo, foi o responsável por a gente ter a reforma do ensino médio, né? Foi um bom ministro da educação, foi o melhor ministro da educação que o Brasil teve, assim, em mais de uma década, né? Ele não conseguiu vencer para o Senado. Caiu Raul, que era o relator da reforma tributária. Caiu, por exemplo, o Rogério Marinho, que foi uma figura emblemática, fundamental, que foi o relator da reforma trabalhista. O Brasil não premiou na urna quem foram os melhores parlamentares do ponto de vista reformista, do ponto de vista das transformações no Congresso. Isso é preocupante, né? A renovação que houve não foi tão boa assim. Eu gostaria de ver esses caras todos no Congresso trabalhando com essa bancada mais à direita. Seria muito bom. Agora não tem mais e agora essas lideranças para fazer isso vão se criar. Ao mesmo tempo, na esquerda houve renovação. Você vai ver uma Sâmia Bonfim em São Paulo, que era uma vereadora inexpressiva. A única coisa que ela tinha era uma fome muito grande de cargos, uma fome muito grande em aparecer naqueles eventos como ele não. Ela era uma pessoa faminta por essas aparições e ela teve uma votação gigantesca, mais de 200 mil votos. Foi assustadora a votação dela. O Jean Willis foi muito mal. Chico Alencar também não foi bem. A esquerda também se renovou. O que está havendo é uma mudança de perfil ideológico, sim, mas uma mudança, inclusive, de geração. As gerações, tanto da direita, tanto do centro, quanto da esquerda, mudaram. Houve uma alteração, você vai ter um quadro completamente novo lá. Vamos ter que ter muita sabedoria para reformular as forças no Congresso, para que as reformas boas, que eventualmente sejam trazidas em especial pelo Paulo Guedes e a agenda de segurança pública que o Bolsonaro defenda, que a gente aqui defende, possam passar. Mas o jogo não tá fácil, o jogo não tá simples, não pode virar um oba-oba, não pode virar um show de popularidade. Eu sou popular isso, eu sou popular aquilo, não vai ser assim. O jogo vai ser extremamente complexo e aí essa dinâmica onde, por exemplo, um partido como o PSDB perdeu muita força, ao mesmo tempo ele também, junto com alguns outros partidos da lei do centro, vai ser o fiel da balança. Então essa é a primeira análise que eu faço, né, de um cenário que vai ser um cenário complexo, um cenário que vai demandar muita ação política, e aí comentem aí, ver o que vocês acham. Em outros vídeos eu vou ver como é que vai ser essa formulação dessa nova bancada, e também vamos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O Kim Kataguiri lançou a candidatura dele, e é a coisa mais inteligente que foi feita até esse momento, porque lançar uma candidatura que rompa com essa estrutura e que fale, o legislativo vai pautar isso estando de certa maneira também alinhado com o governo, aí sim a gente vai conseguir uma ação bem transformadora. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.